Bom, reiniciando então essa aula sobre poda, sistema de condução em relação com a área foliar. Então, aqui já tinha comentado na aula anterior a respeito da poda enlatada, né? Então, aqui, como ficou a planta após ter sido realizado esse tipo de poda, uma vez que a planta está totalmente desenvolvida, atingiu o potencial reprodutivo dela máximo, ou seja, ocupou o espaço que foi deixado para ela, né, dentro do dossel do vinhedo. Então, aqui, ó, como é que foi podado? Então, você trabalhou com 6 varas, né? Aproximadamente com 6 gemas, estão dando em torno de 36, 40 gemas nas varas, e posterior os esporões aqui, que talvez umas 15, 20 gemas nos esporões, então mais ou menos umas 60 plantas, 60 gemas por planta. O que aconteceu então após a poda, né? Então, como a Isabel, né, considerando a Isabel, sistema dilatado, ou mesmo a Bordeaux, eu tenho um alto índice de brotação. Então aqui, se for deixado 6 gemas, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 brotos aqui. Como seria a poda do próximo ano? Eu vou lá atrás, né, e faço a eliminação abaixo, né, o mais próximo possível do tronco. No caso aqui, como eu vou deixar uma outra vara, né, então eu elimino a vara velha, pego aqui o ramo mais próximo do tronco, faço uma poda curta, 2 gemas, e logo em seguida, no segundo ramo desenvolvido, eu faço a poda e utilizo para outra vara, como foi feito aqui. Ó. Então, puxei uma outra vara, amarrei e corto, curto o esporão. Então, é assim que eu trabalho na planta o tempo ao longo do todo o desenvolvimento dela, sempre procurando manter o máximo possível, né, as gemas que desenvolveram no período de verão, né, na primavera, né, próximo do tronco. Então assim eu vou mantendo a estrutura da planta sempre do mesmo jeito. Caso esse ramo seja muito fino, o que você faz? Poda curta. Uma gema nele e você não vai puxar vara. As varas têm que ter diâmetro suficiente para serem amarradas na corda de condução, que normalmente é 35, 30, 40 centímetros do cordão principal. Então esse ramo aqui, neste ponto, ele tem que ter no mínimo 7, 8, 1 centímetro. Tá? Se tiver ramos muito finos, o que eu vou fazer? Poda curta aqui. Então, quando a planta está muito fraca, o que eu faço? Faço uma poda curta, recupero ela, depois eu entro na poda mista de novo. E sempre está tentando para essa questão. Esse aqui é o retorno da proximidade do tronco. Se este ramo aqui, a vara, fosse deixada sem o esporão e ela brotar mal, o que vai ser feito? Vai ser eliminado esse ponto de produção. Ou ela brotou aqui, eu vou fazer a poda aqui e vai começar a se distanciar do tronco. Ou seja, em vez de estar aqui no tronco, vai começar a distanciar. Aí estou acumulando madeira velha na planta. Aqui um exemplo, ó. Se brotar mal esse ramo, eu vou eliminar lá. Ó. Ou a vara brotou aqui, eu vou fazer a poda aqui e fica toda essa parte aqui que se torna improdutiva. Então aqui já está acontecendo, ó, a distância deste ponto para aquele. Aqui não tem ponto de produção. Então o ideal é ter pontos de produção em todos, no caso aqui que é uma latada, né? Em todos os entrenós da planta. Bom, aqui mostrando a poda em Goiôs, tá? Então, quando eu participei do Congresso de Viticultura em Montevidéu, acho que foi 2006, 2008, 2008, acho. 2009. A palestra dada pelo um dos palestrantes, o que ele disse? Bom, poda com qualidade. Como é que você faz poda com qualidade? Sistema em Goiô, certo? Sistema em Goiô, 4 a 5 mil plantas por hectare e manejar a planta de acordo com a necessidade de poda verde e o restante é muito simples, manter a área foliar necessária para aquela produção, mas o básico é o sistema de poda e o sistema utilizado para conduzir as plantas com uma baixa densidade de folhagem. Tá? Então aqui uma adaptação que a gente fez ali na granja, né? O que a gente fez? A gente pegou o sistema Oriate, um cordão esperonado, ele dá uma alta densidade de folhagem, simplesmente fizemos uma poda curta e deixamos 1 ou 2 esporões na base aqui. Tá? Seria o Goiô, qual é a diferença? Eu tenho um esporão aqui, 2 gemas, uma vara para cá, Goiô simples. Se eu tenho nos dois lados um esporão com 2 gemas aqui e outra vara para cá, ou seja, 2 varas e 2 esporões, eu tenho Goiô duplo. Tá? Então vocês podem ver a distância que tem entre os ramos, o espaçamento que existe, a questão
da penetração de luz, né, que facilita o processo de qualidade dos frutos. Então aqui só um exemplo, a gente tinha falado antes da Bordeaux, aqui vamos falar da Niágara, como muda de variedade para variedade. Né? Então eu tenho aqui também o mesmo processo, né, de poda, os 3 tipos de poda mista, poda longa e cordão esporonado, né, que seria a poda curta. E na poda mista eu tenho ramos curtos na poda e ramos mais longos, que são as varas. E a poda longa somente ramos longos. Tá? Então você vê o número de cachos por planta, ó, aqui na poda longa eu tenho similar à poda mista. Tá? E a quantidade menor de cachos, né, obteve-se na poda curta. No caso da produtividade, ó, em quilos por planta. Então não deu praticamente diferença entre poda longa e poda mista, e sendo que apresentou menor resposta a poda curta. Tá? E com relação à massa de cacho não deu diferença. Então dá para ver que aqui no caso da Niágara ela trabalha melhor, você tem uma resposta melhor com poda mista ou longa. Então voltando aqui, né, o que acontece? Né, com a poda mista aqui que nós temos. Né? Normalmente no sistema dilatado a gente tem uma elevada área foliar, né? A variedade tem um alto índice de fertilidade, né? Característica da variedade. Possibilita uma poda rica, porque o sistema de condução horizontal tem uma grande área fotossintética, então faz com que estimule vigor as plantas. Né? E normalmente nós temos variedades vigorosas para produção em cima de porta enxerto virosa, uma condição de clima que favorece o processo produtivo. Então, aqui, ó, uma poda longa, né? Tá, esse sistema utilizado na Itália, tá? O Pérgola veronense. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Simplesmente, eu tenho 2 varas conduzidas, né? Na primeira e segunda corda, né? Com aproximadamente 14 gemas aqui. Então, tendo 28 gemas. Qual é a questão aqui de produção? Eu tenho uma alta densidade de planta por hectare. Aqui acredito que não deve dar 1 metro entre planta. Né? Então, se eu fosse pegar uma planta de 1,25 m, né, eu teria aproximadamente 50 gemas por planta. E 2 sistemas radiculares, né, para essas 50 gemas. Então, é uma maneira de eu melhorar a qualidade mesmo no sistema vertical. Então, eu tenho uma baixa densidade, relativamente baixa densidade de folhagem. Tá? Que seria, né, bem interessante. Claro que toda uma condição climática vai influenciar aqui. Mas a poda com vara é feita com o objetivo de elevar a produção. Aqui o exemplo do Guyot, tá? Ou seja, aqui é uma poda mista, porque eu tenho ramos curtos e ramos longos. Né? E aqui, no caso do Guyot, aqui, o que eu tenho? Ó? Eu preciso de mais plantas por hectare, porque eu tenho uma quantidade pequena de gemas, em torno de 6 a 7 gemas por vara, mais o esporão, 2 gemas daria em torno de 8 gemas. Guyot simples. Guyot duplo tem 16 gemas, então isso é uma poda pobre, poucas gemas por planta, então eu tenho que ter mais plantas por hectare. Então 4 a 5 mil plantas por hectare. E aí eu vou ter o quê? Vocês podem ver a densidade de folhagem que é baixa, né? Você vê a distância entre os ramos, certo? Um ramo por ponto de produção. Então eu tenho uma densidade de folhagem menor, eu tenho menor penetração de luz, então consequentemente maior fertilidade de gema, tá? Os cachos vão ser maiores, tá? A questão do microclima para doenças é bem menor e em questão de qualidade se torna superior por causa da luminosidade agindo nos cachos, né? E a questão das doenças, né? Então, baixo nível de doenças, qualidade de cacho também. Entre outros fatores, como maior índice de polifenóis, maior coloração para a exposição dos cachos à luz e assim por diante. Aqui é o contrário, tá? Eu tenho o sistema aqui espaldeiro, cordão esporonado, né? Eu tenho uma alta densidade de folhagem, você vê que os ramos são próximos, né? Então aqui cordão esporonado duplo, certo? Então eu tenho 2 a 3 pontos. Num ponto de produção eu tenho 2 a 3 brotos, né? E aqui é o contrário. Eu preciso de ter mais gemas por hectare e preciso ter uma atividade de manejo muito forte, com poda verde, com desfolha, com desbrota, né? Desponta, para que eu tenha um potencial qualitativo maior, certo? Bom, sobre essa aula, essa parte do sistema de condução seria esses são os principais aspectos, tá? Então, aquele material que eu coloquei no sistema, vários artigos relatam essas colocações aqui, essas informações passadas, né? Vocês leiam com calma, né? Tem aquele material em espanhol, que é um polígrafo, né? Que é bem interessante, boa parte do material que eu tenho aqui eu peguei dali, alguns da Embrapa, esse aqui, por exemplo, é os desenhos da Embrapa que eu copiei.
tá? Alguns são de artigos publicados meus, outros rascunhos para publicação, TCCs de colegas vocês desenvolveram, tá? Mas tem bastante material no sistema para vocês lerem. Eu vou colocar outro material, outra aula referente à relação mais específica a sistemas de condução e produção, né? E poda de SEB também, né? E vocês vão ver que essa questão área foliar, produção é muito relativo, tá? É muito relativo porque a planta às vezes se autorregula, mas a questão X, né, deste ponto área foliar e quilos de fruta, tá? Além da questão varietal, é a condição climática. Então, a condição climática define, né, se eu posso ter uma carga de fruto maior ou não. Mas então, finalizando, né, é uma sequência de aulas, então assista com calma, eu espero que vocês tenham assimilado, certo?